Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou a pergunta de hoje. Bem, eu vou ler sua pergunta por inteiro, ok? Bom dia, sou casada há 9 anos e não consigo engravidar. Eu e meu esposo iniciamos o tratamento e todos os meus exames deram normais. Porém, os exames do meu esposo não deram resultados bons. Ele chegou a fazer um tratamento, mas mesmo assim não conseguimos engravidar. Acontece que ele me traiu. E a mulher com a qual ele fez isso ficou grávida e ainda por cima diz que a filha é dele. No entanto, ela se recusa a fazer o exame de DNA e ameaça fugir, até mesmo fugir com a criança. E meu marido acredita que a filha é dele, diz que vai fazer o DNA só por minha causa. E eu estou com o meu psicológico muito abalado. Efetivamente, você não me mandou uma pergunta, você fez uma espécie de desabafo e eu vou fazer aqui algumas considerações em cima desse desabafo seu, tá bom? Bom, primeiro que o fato do exame do seu marido não ter sido um bom exame, se o médico não disse que ele era absolutamente privado da possibilidade de ter filhos, então a gente começa a pensar que um exame ruim não necessariamente quer dizer inviabilidade. E aí nós começamos a pensar que de fato essa filha pode ser dele, inclusive até mesmo por essas ameaças, essas bravatas que a mulher está fazendo. Gostei dele ter tido uma conduta minimamente honrada de falar que vai fazer o exame do DNA. Agora, não é só por sua causa, igual foi colocado no e-mail. Sabe, eu acho que ele tem que fazer, porque a partir do momento em que levanta-se uma suspeição sobre paternidade de uma criança, a solução qual é? Fazer o exame de DNA. Bom, então vamos pensar nos desdobramentos disso. Número 1, imagine que ele realize o exame e de fato constate-se que a criança é dele. Bom, o que você vai querer fazer com isso? Porque você viveu um episódio de traição e desse episódio de traição surgiu uma criança que vai ser filha dele para o resto da vida e que inevitavelmente vai te fazer lembrar constantemente desse caso extraconjugal que ele acabou desenvolvendo. Possibilidade número 2, a filha não ser dele. Ou seja, essa mulher ela teve essas bravatas, como eu disse há pouco, mas no final das contas constatou-se que ele não era o pai. Nesse caso, teremos um episódio de traição sem filho, mas o caso extraconjugal também aconteceu. O que você gostaria de fazer em relação a isso? Porque eu estou partindo do pressuposto aqui no seu e-mail que nem passa pela cabeça dele de repente, então o filho é dele, ele vai te largar e ficar com essa outra mulher. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Posso até estar equivocado, mas foi isso aqui que eu entendi. E se de repente você estiver a fim de perdoá-lo, você vai insistir em ter filhos com um cara que teve esse tipo de conduta com você? Por que eu estou colocando isso? Porque o que vai direcionar para mim o seu caminhar, já que você está com o psicológico abalado, como foi colocado aqui no seu relato, o que vai direcionar é 1, o amor que você sente por ele. 2, a capacidade de perdoar de forma genuína, de forma autêntica que você tem. E 3, se você consegue se perceber como uma pessoa com estrutura psicológica para lidar com esse tipo de situação que aconteceu, com ele tendo uma filha fora do casamento ou não. Então, não tem certo ou errado nessa história. O que tem aqui é essa capacidade sua de perdoar, esse amor que você sente e o que você vislumbra desse relacionamento com ele. Você sente que você pode ser feliz? Essa foi a primeira vez que ele te traiu? Já houve outros episódios? Porque você é de convir comigo que é muito triste você estar lá numa peleja, tentando engravidar com ele e os exames dele deram ruins e de repente surge a notícia de uma filha de uma traição no final das contas. E mais,
Porque se houve essa traição e se houver essa filha mesmo, isso significa que ele não teve o menor cuidado, o menor respeito com você em relação a doenças sexualmente transmissíveis, porque por obviedade ele não usou preservativo. Então todas essas questões têm que ficar sobre a mesa de uma forma muito clara para você, porque elas é que irão nortear o que você vai fazer de agora em diante. O que eu peço a você é que não seja uma pessoa submissa, que não aceite qualquer coisa simplesmente pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de acreditar que não vai encontrar uma outra pessoa caso você termine esse casamento, porque imagino que possa ter muita coisa em jogo, mas em primeiro lugar tem de estar a sua dignidade, a sua autoestima, o seu valor enquanto mulher, enquanto pessoa, e que mesmo que você chegue até a perdoar, se isso te fizer bem, você estará no caminho da preservação da sua autoestima. E não simplesmente engolir, goela abaixo, ter que fingir que nada aconteceu e ter de ficar assim porque o seu marido quer ou porque você tem receio de ficar sozinho. Então acho que essas são as ponderações que eu poderia fazer para você, tá bom? Então um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.